Oi, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Mais uma vez juntos aqui para partilhar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que nós precisamos aprender e experimentar através da Sua palavra. Louvamos ao Senhor pela sua perseverança, louvamos ao Senhor por você estar acompanhando semanalmente as pregações e que isso possa preencher o seu coração, porque a palavra de Deus é viva, é santa e é eficaz. Convido você a fechar um pouquinho os seus olhos e pedir a presença do Espírito Santo sobre você. Nós te entregamos, Espírito Santo, os nossos corações, a nossa atenção, a nossa mente, os nossos ouvidos, para aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, para aquilo que o Senhor quer que experimentemos através do anúncio dessa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, dar a unção a mim como anunciadora da Tua palavra e a unção de ouvinte, de discípulo, para cada um daqueles que vão escutar essa pregação. Que a Tua palavra, Senhor, possa fazer morada e possa gerar frutos de santidade no nosso coração. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Tua Mãe, de São Miguel Arcanjo, de São Pedro e de São Paulo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a pegar a palavra de Deus e abrir no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 4, no versículo 1. Gênesis, capítulo 4, no versículo 1. E assim diz o Senhor na sua palavra. Adão conheceu sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Um tornou-se pastor de ovelhas e o outro agricultor. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu os primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? Por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás te reabilitar. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse a Abel: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura o guarda dele? O Senhor disse-lhe: Que fizestes? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim nesta terra. De agora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando tu a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, a história, de Caim e Abel é uma história muito conhecida por todos nós. De uma forma geral, todos nós temos conhecimento do crime que foi cometido, por inveja, por ciúme. Mas o Senhor tem algo mais profundo a falar sobre nós, para nós, e sobre nós, juntando essa palavra aqui, a história de vida desses dois homens, de forma especial de Caim. E o Senhor deseja tocar no nosso coração, exortar o nosso coração, porque Ele sempre nos exorta para o nosso bem. E quando a gente volta na palavra, aqui diz que duas pessoas, Caim e Abel, fizeram uma oferta a Deus. Um era pastor de ovelhas, o outro era agricultor. E como era costume oferecer ao Senhor, fazer uma oferta ao Senhor do trabalho de suas mãos, em gratidão, em agradecimento. E a palavra diz que Abel fez a sua oferta dos seus primogênitos, do melhor novilho, a carne mais suculenta, melhor, era a carne dos novilhos, dos filhotes das ovelhas. E Caim, por sua vez, fez a oferta de frutos. A palavra não diz que ele fez a oferta dos melhores frutos,
dos primeiros frutos, dos melhores, né? Então, a partir daí, a gente vê que não há uma motivação, a motivação dos dois não é igual. Há mais, talvez, da parte de Caim, um cumprimento de preceito do que realmente uma motivação de agradecimento, de gratidão a Deus. A partir daí, a gente já começa a dividir as duas personalidades dessas duas pessoas, desses dois irmãos, criados da mesma forma, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. Caim era de um jeito, Abel era de outro. E a palavra diz que Deus se agradou, recebeu a oferta de Abel e não a de Caim. E isso gerou em Caim uma irritação muito grande. A palavra de Deus diz que o semblante dele ficou abatido. No versículo 13 de Provérbios 15, vem dizer assim: o homem que tem um coração entristecido abate inclusive as suas feições. Aquele que tem um coração triste, com raízes profundas de tristeza, até o semblante dele fica desfigurado. E a gente sabe que isso é verdade. Quando a pessoa está com uma tristeza profunda, ela não tem como sorrir. Até quando ela tenta sorrir, não tem como sorrir, não tem como disfarçar o tamanho da tristeza, né? Porque o semblante realmente se torna abatido. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. A partir daquela rejeição da oferta dele a Deus, e Deus com certeza tem os seus motivos, porque Deus não faz nada à toa, ele se tornou um homem amargo. Aquela primeira amargura, aquele primeiro impacto de ser rejeitado. Assim como qualquer ser humano passa por isso. A primeira rejeição que a gente passa, né, seja de um membro da família, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um colega de trabalho, alguém da igreja, um sacerdote, qualquer tipo de rejeição que a gente passe, né, a gente tende a ficar amargurado. E muitas das vezes isso pode causar uma amargura muito grande. E o Senhor vai dizer lá no versículo 7, o Senhor dá um alerta para ele, para que aquela amargura que está no coração dele não crie raiz. Da amargura vira uma irritação, vai virando um ódio e, no caso dele, deu em assassinato, né? A morte do próprio irmão. Ele premeditou a morte do irmão, que na verdade não tinha nada a ver com a situação. Não foi Abel que rejeitou a oferta de Caim. Quem rejeitou a oferta de Caim foi Deus. A oferta era para Deus e quem rejeitou a oferta de Caim foi Deus. Abel, como diz o ditado, entrou de gaiato, porque ele não tinha nada a ver, né? Mas o pecado ele vai criando raízes tão profundas, ele vai tomando um espaço no nosso coração que uma pontinha de amargura, no final, uma amargura por causa de uma rejeição, né? No final de tudo, o coração dele já estava tão tomado pelo pecado, pelo mal, que ele premeditou a morte do irmão. Além de premeditar, ele executou a morte do irmão, né? Só que Deus, a gente pode também perceber aqui, né, o mover de Deus, a vontade de Deus de salvar, a oportunidade de salvação que Deus estava dando para ele, que ele não aproveitou. No versículo 6, né, Deus pergunta para ele: por que você está irado? Por que você está com um semblante abatido? Deus sabia o motivo, porque Deus é onipresente e Ele é Pai, e Ele conhecia o coração de Caim. Deus sabia, mas dali aquela pergunta, aquela indagação de Deus é para que Caim abrisse o coração, para que toda aquela treva fosse iluminada pela luz de Deus e Caim tivesse a coragem de confessar: Senhor, estou com raiva, não gostei da minha oferta ter sido rejeitada. Não entendo por que isso aconteceu. Deus com certeza iria em socorro dele. Falaria: Caim, rejeitei sua oferta por causa disso, disso e disso. No versículo 7, Deus dá uma prévia de que isso aconteceria. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás te reabilitar. Deus já sabia que o coração de Caim ia ser tomado pelo pecado, pelo mal. Mas Deus não poderia interferir na vontade dele, porque Deus nos fez livres. O Senhor nos deu o livre-arbítrio e Ele não vai manipular a nossa vontade a favor dele. Nem o demônio pode fazer isso. Nem Satanás tem o poder de manipular a nossa vontade. Ele pode sugestionar que a gente pratique o mal, assim como Deus nos orienta a fazer o bem. Há os dois tipos de orientação, do que é bom e do que é ruim, de Deus e do demônio. Mas a decisão de escolha é nossa. Existem dois caminhos.
Mas a escolha de onde a gente vai trilhar é sempre nossa. Nem Deus e nem Satanás vão decidir por nós. Deus porque não quer, porque Ele é todo poderoso, Ele poderia fazer, mas Ele nos criou com livre-arbítrio e Ele vai respeitar isso até o fim. Ele vai respeitar sempre a nossa decisão e a nossa escolha. Então, Ele não vai manipular a nossa vontade. E o demônio, por sua vez, não pode manipular a nossa vontade. Então, nenhum nem outro pode decidir por nós. A decisão é sempre nossa de fazer o que é certo ou de fazer o que é errado. De deixar o pecado que brota, porque somos seres humanos. O pecado da amargura, que foi o inicial ali, da rejeição, de se sentir rejeitado, brotou. Mas se ele tivesse se reabilitado, se ele tivesse deixado que a luz de Deus invadisse o coração dele e confessasse o que estava sentindo, por isso que é tão importante a gente ser sincero com Deus. A gente ter uma relação tão profunda, tão íntima de filho com Deus, de pai, de Deus que é pai, que a gente tenha coragem de falar, Senhor, hoje eu estou aborrecido por causa disso, disso e disso. Não gostei disso, disso, disso que fulano fez comigo, eu estou com raiva dessa pessoa. Isso acontece, nós somos seres humanos. Ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser maltratado, injustiçado, caluniado, ninguém gosta. Não tem nem como gostar disso, né? A gente não é masoquista. Mas a partir do momento que eu abro o meu coração e falo, Espírito Santo, vem em meu socorro, porque eu não quero que essa pontinha de coisa ruim crie raiz no meu coração e me afaste completamente da presença de Deus. Aí foi o ponto de desequilíbrio. Foi aí que os passos de Caim se desalinharam completamente do caminho de Deus. Porque ele permitiu que um ponto escuro, um ponto negativo, sujasse o coração dele inteiro, manchasse, escurecesse o coração dele. Se ele tivesse respondido à pergunta de Deus, Deus se inclinou até ele e perguntou, por que você está irado? Por que o seu semblante está abatido? Nessa hora aqui era a oportunidade de ouro que Deus estava dando para ele, para se reabilitar. O Senhor deu a ele essa primeira chance, essa primeira oportunidade de resistir ao mal, de resistir ao pecado, que bate na nossa porta insistentemente de várias maneiras. De várias formas. O pecado tenta nos desviar do caminho correto de várias formas. É na parte sexual, é na parte moral, é na parte familiar, é na parte de temperamento. Às vezes você é uma pessoa que fala pouco, mas você julga muito, você é uma pessoa muito preconceituosa, ou você fala pelos cotovelos sem pensar. Existem várias formas que o pecado se apresenta para nós. Mas Deus sempre nos dá a dica, aquele alerta, aquele segundo antes da gente fazer a besteira, sempre vem no nosso coração, na nossa consciência. Não faz isso não vai dar certo. É Deus falando, é Deus pedindo, é Deus clamando. Não faz, não se afasta, não deixa que uma vírgula errada manche o seu texto da sua vida inteiro. Deus é misericórdia, Deus é Pai, Deus insiste para que a gente permaneça ao lado dele, que a gente se converta, que a gente lute contra o pecado que tenta nos afastar dele. Deus fala lá no versículo 7, se praticares o bem, sem dúvida, você vai poder se reabilitar. Deus está clamando para ele ali. Mas ele ainda avisa, ele dá um último aviso, mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, batendo, chamando, mas tu deverás dominá-lo. Nós não somos objeto de domínio do mal. Nós temos poder vindo do céu para dizer não, eu não vou pecar, eu não vou fazer, eu vou resistir. Muitas das vezes resistir ao mal dói na gente, porque vai contra a nossa própria vontade. Quando a gente resiste, quando tudo vem dizer à nossa volta, você não tem que perdoar fulano porque ele não merece seu perdão. E você resiste àquela tentação e fala, eu vou perdoar, porque é isso que Deus quer de mim. Porque eu quero meu coração livre de qualquer mágoa, de qualquer mancha. Quando tudo está favorável para que você desvie um dinheiro, talvez no seu ambiente de trabalho, eu não sei. São muitas as tentações. Talvez um caso extraconjugal com uma mulher, um homem estranho, e que todo o seu corpo aflora para que aquele pecado aconteça, porque nós somos seres humanos
e todo o seu corpo, porque a carne vai querer aquele pecado, e a gente diz em Deus, com a força de Deus, fortalecendo a nossa fé em Deus, diz: não, eu não vou pecar, eu vou respeitar em primeiro lugar o meu relacionamento com Deus e com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido. E tantas e tantas e tantas outras situações em que o Senhor nos dá total força para resistir. Mas só tem força para resistir aquele que está ligado, agarrado a Deus. Se a gente não está ligado, se a gente não está agarrado, a gente não tem força para resistir, a gente cai com a cara na lama do pecado. E a gente não cai só com a cara, não, a gente cai com o corpo inteirinho. E a gente fica todo sujo. E mesmo nesses casos, o Senhor nos dá a graça de voltar para Ele. Da gente se arrepender do pecado cometido, do erro cometido, seja ele qual for, porque não existe pecado que não haja perdão. Não existe. Só o pecado contra o Espírito Santo, mas isso é uma outra parte. Mas qualquer outro pecado cometido, qualquer outra falta cometida, há sempre o perdão, há sempre aquele Pai amoroso, de braços abertos, esperando a nossa volta, esperando o nosso arrependimento. Isso é muito profundo, isso é muito sério. A primeira oportunidade de salvação dada a esse homem, a Caim, foi dele resistir ao pecado. Que o Senhor fala para ele aqui no versículo 7. Se praticares o bem, sem dúvida você vai poder se reabilitar. Acorda, Caim. É como se Deus estivesse falando para ele: acorda, Caim. Preste atenção no mal que está te cercando. Você vai se afastar, você vai cometer um pecado que você vai se afastar de mim. Mas a palavra não diz que ele respondeu a Deus. Caim permaneceu mudo. Caim se endureceu seu coração e não quis escutar a Deus. Então, a primeira chance de resistir ao pecado, a primeira oportunidade que Deus deu a ele de resistir ao pecado, fazendo as perguntas, fazendo com que ele falasse, com que ele se abrisse e deixasse que a luz de Deus invadisse o coração dele, a primeira oportunidade, que é da resistência ao pecado, Adão desperdiçou. E o coração dele já estava tomado de um ponto negativo, que foi a amargura da rejeição. O primeiro passo, o coração dele foi todo enraizado pelo mal. Mas Deus dá uma outra oportunidade para ele. Se a gente seguir lendo, lá no versículo 9, depois que ele já tinha matado o irmão dele, a gente não sabe quanto tempo que isso levou, desde do dia que a oferta dele foi rejeitada até o dia que ele matou o irmão, quanto tempo que isso levou. A palavra não relata o tempo que isso aconteceu. Mas isso provavelmente não foi da noite para o dia. Teve alguns dias que ele ficou premeditando, que o pecado foi tomando o espaço, foi galgando espaço no coração dele. E lá no versículo 9 fala assim: o Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Porventura eu sou guarda do meu irmão? Nessa hora, ele responde para Deus. Deus mais uma vez faz uma pergunta. Deus mais uma vez dá uma oportunidade de salvação para aquele homem, de conversão para aquele homem. E ele responde ele é brusco com Deus ao responder. Ele responde, ele é mal criado. A palavra certa é essa, ele é mal criado com Deus. Onde está o teu irmão Abel? E ele responde: não sei, eu sou guarda do meu irmão? Ele ainda é mal criado. Nessa hora que Deus pergunta onde é que está Abel, Deus sabia que Caim já tinha matado Abel. Deus já sabia, porque ele sabe de todas as coisas. Mas quando ele pergunta para Abel, é aquela oportunidade do arrependimento, não mais da resistência ao pecado, mas do arrependimento daquele que já pecou, mas que Deus continua dando oportunidade para que ele se converta, para que ele mude. Qual seria a melhor atitude para Caim aqui? Ao invés de responder a Deus com malcriação, dizendo que não sabia onde estava, que ele mentiu, porque ele sabia muito bem onde o irmão dele estava morto, enterrado, que ele mesmo fez. Além dele ser mal criado, ele perdeu a segunda chance de arrependimento. Ele poderia ter falado para Deus: Senhor, eu pequei, eu errei, eu não te escutei da primeira vez que você me exortou, que você chamou minha atenção, e eu errei, eu matei o meu irmão, eu me arrependo. E Deus com certeza ali ia reabilitar a vida dele, reintegrar a vida dele. Deus não é mau, Deus não é cruel, Deus não nos afasta dele. A gente é que se afasta de Deus. E Caim, pela segunda vez, desperdiça a chance que Deus dá para ele. A primeira chance foi de resistir ao pecado. Quando Deus pergunta para ele,
Por que o coração dele está abatido? Por que o semblante dele está abatido? E a segunda, depois que ele já matou o irmão, que Deus pergunta onde é que está Abel, que ele poderia ter falado ali, Senhor, me arrependo, eu errei, eu deixei o mal tomar conta do meu coração e errei e matei meu próprio irmão. Mas ele, mais uma vez, rejeita a oportunidade de salvação que Deus dá para ele. A oportunidade de conversão, de mudança de vida que Deus estava propondo para ele ali. E todo pecado gera uma consequência. Paulo fala em uma de suas cartas no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte. O salário daquele que se entrega ao pecado, que trabalha em favor do mal, a favor do mal, que deixa o mal trabalhar dentro de si, é a morte. E não só a morte física. Talvez a morte física seja o menor dos problemas, mas a morte da alma, a morte do relacionamento com Deus, a quebra do relacionamento com Deus, porque o pecado nada mais é do que isso. É uma quebra do nosso relacionamento de filho criado por amor com Deus que é Pai. E Caim perdeu isso. Caim ia tomar agora as consequências do seu pecado. Porque Deus em todo tempo o alertou. Deus em todo tempo quase implorou para que ele reabilitasse a própria vida. E é isso que o Senhor fala com a gente hoje. É preciso que a gente pare, que a gente pense nas nossas ações, nas nossas decisões, que a gente não perca o vínculo com Deus, que a gente se mantenha firme em oração. Oração do terço, a leitura da palavra de Deus, a missa. As missas já retornaram. Se você não tem problema de participar da missa, se você não é do grupo de risco, não é o idoso, volte a frequentar as missas. Se você ainda não voltou, volte a frequentar. Tem vários horários. Se não conseguir na nossa paróquia, nos horários que a nossa paróquia disponibiliza, tem outras paróquias. Mas é preciso que a gente esteja ligado a Deus. É preciso que a gente permaneça, faça o nosso esforço em permanecer na presença de Deus. Para que a gente não se perca no caminho. Para que um ponto errado, uma palavra errada, uma atitude, um pensamento errado não manche por completo a nossa vida, a nossa história. Assim como aconteceu com esse homem. Que a história de Caim não se repita na nossa vida. Que as más decisões que Caim tomou não se repitam na nossa vida. Que a gente possa pedir, olhar para dentro de nós, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente traz, aquilo que a gente tem vivido. Aonde eu não estou escutando a Deus. Aonde eu estou fazendo as escolhas erradas. Eu preciso me reabilitar. Deus está me dando a oportunidade, a primeira oportunidade, que é de resistir ao pecado, antes da gente pecar, antes da gente falar o que não tem que falar, pensar o que não tem que falar, decidir o que não tem que decidir, agir o que não tem que agir, aquele segundo de misericórdia, aquele segundo de luz que vem antes da gente pecar, a gente tomar aquilo ali como freio, com o cavalo que é freado por aquilo ali, a gente toma aquilo como freio. Não, eu estou entendendo que isso aqui é Deus que está me dando a oportunidade de resistir ao pecado. Mas se a gente passou da linha, esse primeiro freio não funcionou e a gente pecou, que a gente tome posse da segunda oportunidade. Errou, se arrepende e volta correndo para os braços de Deus. Pede perdão e volta. Se confessa ao sacerdote e volta. Deus está sempre pronto a nos acolher. Sempre pronto. Deus nos ama acima de qualquer pecado. Pode ser o pecado que você tenha cometido, para você, o pior pecado do mundo. Deus te ama além do seu pecado. Além daquilo que você vê e conhece de si mesmo, Deus vê e ama além. Por isso que é tão importante a gente permanecer ligado à videira. Isso já foi pregado aqui outras vezes. Por isso que é tão importante a gente, como ovelha, estar perto do pastor. Por isso que é tão importante a gente estar atento às oportunidades de salvação e de conversão diariamente que o Senhor nos dá. Feche um pouquinho os teus olhos, meu irmão, e faça a sua oração em resposta a essa palavra, tudo aquilo que o Senhor falou. Talvez você estivesse ou esteja para cometer, para decidir alguma coisa que não é para fazer, que vai causar um prejuízo muito grande à sua vida espiritual, talvez à sua vida familiar, até mesmo sua vida financeira, não sei.
E talvez essa pregação seja esse gancho de salvação, de conversão, de apelo de Deus à nossa conversão, à nossa mudança de vida. Toma posse dessa palavra, toma posse daquilo que Deus está falando ao seu coração agora. Que tenhamos o salário de filhos de Deus, que é a vida eterna, que é um vínculo eterno e permanente com o Senhor, que é a felicidade eterna que Ele nos propõe, a escolha do caminho. É necessidade do nosso coração de filho, de filha, permanecermos na presença de Deus, estarmos intimamente ligados a Deus. Essa é a nosso penhor de salvação. Domina-te a ti mesmo e escolhe o bem. Fica com essa frase gravada no seu coração, com esta ordem de Deus gravada no seu coração. Domina-te a ti mesmo e escolhe o bem. É sempre possível dominar a si mesmo e escolher o bem. Mas é preciso que a gente esteja ligado a Deus. É preciso que a gente busque ao Senhor em todas as oportunidades que Ele nos dá. Todas. E são muitas as oportunidades que Deus nos dá. De estarmos perto dEle, de buscarmos a Ele. Esse foi a primeira leitura da missa do domingo passado. Buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar. O Senhor está se deixando encontrar. O Senhor quer estar perto de nós, mas é preciso que nós queiramos, nos esforcemos a estarmos perto dEle. Amém? Bendito seja, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer. Eis a nossa resposta, nós queremos permanecer ao teu lado. Nós precisamos permanecer ao teu lado. Salva-nos, Senhor Deus, converte-nos, Senhor Deus. Dai-nos a graça de dominarmos a nós mesmos e escolhermos o caminho correto, o caminho que é proposto por você a nós, Senhor Deus. Bendito e louvado seja Maria Santíssima, nossa Mãe querida. Intercede por nós para que as nossas escolhas sejam sempre escolhas voltadas a estar perto de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.